Aleluias. Amém, igreja? Glória a Deus por tudo, igreja. Deus seja louvado por todas as coisas, por tudo que o Senhor fez por nós, amém? Hoje é um dia que a gente entende que o nosso Senhor está vivo, a gente comemora esse dia, Jesus fez um ato tão sublime, impagável, aos nossos olhos. A gente nunca vai conseguir pagar isso, igreja. Tamanho feito, tamanha obra. Jesus morreu por nós, foi crucificado, e ao terceiro dia se levantou, e por isso a gente teve acesso a tudo isso que a gente tem hoje. Amém? Por tamanho feito, por tamanha obra. E precisamos reconhecer isso todos os anos, igreja, todos os anos. A gente vê que, quando a gente olha para outras culturas, a gente vê os judeus, a gente pega os muçulmanos, quando eles fazem o mês do Ramadã, é uma semana inteira, igreja, de festa, eles comemoram aquilo de tal maneira, de tal forma, e eles levam aquilo tão a sério, e a gente também, a gente tem que comemorar todos os anos, sim, e lembrar que há 2000 anos atrás, Jesus fez uma obra maravilhosa para mim e para você, amém? E que bom que a gente faz parte dela, Quantos muitos não fazem mais parte, desta grande obra, que é o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, queridos? Graça e paz a todos. Amém? Deus seja louvado. Igreja, deixa eu te fazer uma pergunta. Há uns dias atrás, o Senhor me deu uma palavra referente ao casamento. E eu gostaria muito de ministrar referente ao casamento para vocês. Porém, a minha digníssima esposa, ela falou assim, você não vai falar de mim se eu não estiver na nave da igreja. Você não vai falar. Eu falei, mas por que, meu amor? Ela falou, não, você vai falar de mim e eu não vou ouvir você falar nada. Eu falei, não, mas Deus sabe de todas as coisas. O Senhor nos conhece de dentro para fora e o nome dele é exaltado. E aí eu fiquei nessa semana entre a cruz e a espada. Ela falou, eu vou estar lá em cima, eu vou ensinar as crianças e você vai falar de mim. Eu falei, eu não vou falar de você, eu vou falar de nós dois. Ela, então, eu preciso estar presente. Eu preciso ouvir tudo que você tem para falar. Eu falei, não, Deus sabe de todas as coisas. Amém? Então, eu preparei 2 mensagens hoje. Vocês acreditam nisso? 2 mensagens. E aí eu pergunto à igreja, vocês querem ouvir de casamento? Ou vocês querem ouvir a outra? Aleluia. Amém, igreja. Abre lá no livro de Mateus, capítulo de número 28 também. Estava ouvindo a pastora falar, igreja. E o Senhor tem levado o meu coração a observar tudo que está acontecendo para o lado de fora. E a percepção que a gente tem de tudo isso que a gente observa é que as coisas estão do lado avesso, Não está, igreja? As coisas estão invertidas. A pastora falou que o mundo lá fora está ruim mesmo. Está tudo invertido, os valores estão invertidos. É como se as pessoas estivessem andando na rua com a roupa do lado avesso. Nunca se ouviu falar tanto nos últimos dias, igreja, referente à doença da mente. As pessoas estão adoecendo mentalmente, porque não estão conseguindo controlar tudo isso que está acontecendo. E de certa forma, o sistema aí fora, ele trabalha muito forte
para que as pessoas não tenham tempo mesmo de reagir, né? A gente fica muito tempo fora, igreja. A gente não consegue, muitas das vezes, administrar o nosso próprio tempo, de tamanha correria que estão as coisas. Sim ou não, igreja? Sim. E isso, igreja, com tudo isso, as pessoas estão ficando doentes. A gente olha aí para fora, tem muita pessoa doente mentalmente. Eu estou falando de mente. As pessoas não estão conseguindo mais controlar a sua própria mente. Estão adoecendo, se entristecendo, se angustiando. E eu fiquei pensando assim, meu Deus, o que é que está acontecendo? E quando a gente se volta para a igreja, para o povo de Deus, a gente percebe que isso também está acontecendo no meio dos cristãos, no meio da igreja. A gente vê que tem muita gente, né, doente mentalmente, igreja. A gente já se ouve falar nos dias de hoje, de pastores que não querem mais pastorear, de obreiros que não querem mais servir. A gente está vivendo esses dias. E às vezes a gente fica se perguntando, meu Deus, e agora? O que é que vai acontecer? O que é que está acontecendo? O que nós devemos fazer? Nunca se ouve, igreja, nos dias de hoje, a necessidade da igreja se voltar para Deus de tal maneira, do povo, eu digo no geral, não estou falando da nossa igreja, mas o povo de Deus precisa se voltar novamente a olhar e a observar e a se inclinar para as coisas de Deus. Nunca se houve tanta necessidade disso, porque o mundo lá fora, igreja, está do lado avesso. E esse avesso, ele está tão forte, ele está tão proeminente, que às vezes, se a gente não prestar atenção, a gente vai vestindo a blusa ao contrário, junto com o mundo. Quando você pensa que não, você está vestindo e fala, não, peraí, não. Isso não presta. Todo mundo abriu Mateus, capítulo de número 28? Bem conhecido esse texto, sim ou não, igreja? Jéssica, semana passada, na hora da oportunidade dela do louvor, ela falou a respeito do que Jesus fez por nós e que a gente nunca ia conseguir pagar isso. De fato, igreja, de fato, a gente nunca vai conseguir pagar. Paulo fala muito isso, né? Paulo, na igreja de Gálatas, chegou uma hora que ele combateu tanto, né? A lei e a graça e a lei. Tinha hora que ele falava assim, olha, não é pelas obras, e os outros questionavam, ele falava, é por fé, não é pelo fato de você se circuncidar-se, mas é pelo fato que Jesus já morreu na cruz por mim e por vocês. E Paulo, de toda maneira, igreja, tentava colocar na cabeça dos Gálatas que tudo que Jesus fez foi por causa da fé, por amor, e que eles precisavam então entender isso, que nada do que a gente fizesse, nada do que a gente fizer vai justificar tamanho fato. Tem como pagar, igreja? Não tem. Mas eu preciso ser grato a Deus. Tem como agradecer, igreja? Tem. Tem como pagar? Não. Mas eu posso agradecer. Vamos lá. Mateus de número, capítulo 28. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra, e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste branca como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse-lhe às mulheres, não tenhas medo, pois eu sei que buscai a Jesus que foi crucificado.
e ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, dizei aos seus discípulos, que já ressuscitou dos mortos, e eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis. Eis que eu vos tenho dito. E saindo elas presunçosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. E indo elas, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse-lhe: não temais, ide a meus irmãos que vão a Galiléia e lá me verão. Amém, igreja? Então a gente está mediante uma passagem, igreja, onde fala da ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Né? O que eu acho interessante, igreja, é que uns versículos acima, logo após quando Jesus morre, né, que o véu do templo se rasga, a Bíblia diz que vem um homem rico e pede a Pilatos o corpo de Jesus. Ele fala assim: me dê o corpo dele para me sepultar, e ele libera esse corpo. Ele fala assim: não, pode levar. E quando os saduceus e os fariseus perceberam que tinham retirado o corpo, ele chega até ele e fala: não, mas o que é que você fez? Aí ele falou: não, mas por que não? A gente tem que vigiar ele, porque antes dele morrer, ele já pregava que ele iria ressuscitar. Olha a mente dos fariseus. E se eles sumirem com o corpo dele e dizer que realmente ele ressuscitou? E quando eles falam isso, ele pergunta: mas e aí, o que eu vou fazer? Eles dizem: então, é melhor que o Senhor libere uns guardas para guardar o sepulcro onde ele vai ser enterrado, para que ninguém roube o corpo. E a Bíblia diz que esses guardas foram lá, igreja, e colocaram uma pedra enorme, no qual necessitava de muitos homens para remover essa pedra. E quando a gente começa a ler aqui o texto, a gente vê que esses guardas estavam lá. Eles estavam guardando o sepulcro, porque na cabeça deles, igreja, por mais que eles tivessem crucificado a Cristo, eles sabiam que o que ele estava dizendo era verdade. No fundo, igreja, por mais que eles tivessem escolhido Barrabás, eles sabiam que o que Jesus falava era verdade. Mas ainda assim o rejeitaram. Ainda assim não quiseram ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. E com isso eles ficaram temerosos. Ele falou: bom, se eles fizerem isso, a gente vai perder o argumento perante toda a sociedade. E aí eles vão falar: ah lá, está vendo? O que ele ministrava realmente aconteceu. Mas não adianta, igreja. Quando Deus tem um propósito, nenhum homem atrapalha. Nenhum homem consegue mudar aquilo que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Eu creio muito nisso. O propósito de Jesus Cristo aqui na terra, ninguém ia conseguir mudar, ninguém ia conseguir fazer diferente, porque ele desceu nesse intuito, ele desceu para fazer isso, e tudo que ele ministrou se cumpriu. Mas aqueles homens, na cabeça daqueles homens, eles podiam interromper. Eles podiam ir lá e interromper. E quando os guardas descobrem a igreja, a Bíblia diz que dá um estralo, e o anjo desce e interrompe tudo aquilo que eles achavam que... Abre a pedra. Quando eles chegam lá, Jesus já não estava mais lá. Quem estava sentado era o anjo. Diante de tudo isso, igreja, como nós podemos fazer para agradecer tamanho ato? A igreja dos dias de hoje, ela precisa ser grato até a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu entendo, igreja, que a única maneira de nós agradecermos
A crucificação de Jesus Cristo e a salvação que Ele nos deu de graça, porque pelos meus pecados eu nunca vou conseguir justificar. A única maneira da gente agradecer isso é se a gente retornar para Deus com obediência. Essa é a única maneira em que eu e você podemos agradecer a Deus de tudo que Ele fez, nos voltando para Deus em obediência. E é disso que eu queria falar hoje com vocês, sobre obediência. É o único meio, igreja, que eu entendo através da Bíblia, que nós podemos agradecer e justificar um pouco. Eu vou tirar a palavra justificação. Eu não consigo justificar, mas é o único meio que eu encontrei de agradecer a Jesus Cristo por tamanho ato. Nunca foi tão necessário, igreja, o povo de Deus se voltar nos dias de hoje. A gente precisa novamente, né? A gente está vendo, quem está assistindo aqui a novela lá na Record aqui? A gente está vendo que lá no livro de Samuel, a Bíblia diz que Deus se manifestava através do profeta Samuel, né, que o rei dele, de Israel, era o próprio Deus. Mas a gente vê que o povo rejeitou esse rei. Chegou lá no capítulo, ainda não mostrou, mas no capítulo de número 6, a Bíblia fala que o povo não quer mais Samuel à frente e que tinha que eleger, logicamente, um rei para que pudesse conduzir aquele povo. Igreja, eu não entendo, eles tinham o melhor rei que poderia existir. Estavam com eles eram um povo eleito, escolhido de Deus, e ainda assim não conseguiram enxergar isso. E toda hora eles estavam lá. Toda nação tem um rei, só a nossa que não tem. Todo povo tem alguém que o manda, um líder. Só nós que não temos. E quando você pega essas atitudes, você vê que o povo de Deus, em muitas passagens, sempre teve dificuldade de reconhecer o senhorio de Deus. Sim ou não, igreja? Sempre teve. Sempre teve. Então, igreja, diante de tudo isso, a única maneira que a gente tem para agradecer a Deus por tudo que Ele fez por mim e por você, é se eu e você se voltar em obedecer a Ele em toda maneira, em todas as coisas. Por isso, eu separei alguns versículos aqui referente à obediência, igreja, para que a gente possa retornar e entender. A gente percebe que a sociedade lá fora está doente porque elas rejeitaram a obediência. Esse é o maior mal de toda a sociedade. Quando elas rejeitam aquilo que Deus tem para eles, eles ficam doentes. E obedecer, igreja, é amar. Nós podemos obedecer a Deus por amor. É sempre por amor. Mas se a gente parar para pensar no nosso trabalho, muitas das vezes a gente obedece por medo. Sim ou não, igreja? Sim. A gente obedece por medo de perder o trabalho. Às vezes era um dia de folga, o chefe olha e fala assim, você vai ter que vir amanhã. Aí você acaba vindo. Então, por medo, a gente obedece às coisas do homem. Mas as coisas de Deus, igreja, a gente tem que fazer por amor. Então, quando a gente se inclina a obedecer a Deus por amor, quando a gente inclina o nosso coração e fala, eis-me aqui, Senhor, pode falar que o teu servo ouve. Eu gosto muito de Samuel nesse sentido. Eis-me aqui, Deus, fala que o teu servo ouve. Quando a gente se inclina, quando a gente se permite, igreja, Deus manifestar a sua glória nas nossas vidas, todas as coisas mudam. Semana passada eu falei com vocês que eu sou uma pessoa muito alegre, muito contente, porque eu creio muito naquela passagem de Isaías 53,
que Deus levou sobre si as minhas enfermidades, as minhas dores, que Jesus levou sobre ele toda a minha tristeza. Então eu entreguei isso, igreja, eu entreguei a minha enfermidade, eu entreguei as minhas dores, eu entreguei em nome de Jesus tudo aquilo que me fazia sofrer nas mãos de Jesus. Jesus fez isso no dia que ele morreu, chamabracanto nabrafácia. Então a gente precisa confiar nessas coisas e entender que nada que está acontecendo aí fora pode mover o nosso coração, pode interferir na nossa ação para com Deus, porque ele já fez, igreja, ele já morreu, ele já deu o que tinha para dar na Vassub e Comandécia, e a gente precisa reconhecer isso, se voltando para ele dizendo: fala que o teu filho ouve, fala que tua serva ouve, e o nome do Senhor é exaltado, igreja. Em Deuteronômio, igreja, capítulo de número 5, versículo de número 29, diz essa passagem que Moisés estava lá em cima no monte, e Deus começa a dar a ele, igreja, né, os 10 mandamentos, e pede para que ele escreva isso, para que ele, né, anote isso em uma pedra e leve para o povo. Quando chega no versículo 29, em uma conversa entre Moisés e Deus, ele diz assim: quem dera eles tivessem sempre no coração esta disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos. Assim tudo iria bem com eles e com seus descendentes para sempre. Quem dera. Aqui vai estar outra versão. Diz a Bíblia que Moisés sobe ao monte, prescreve, Deus vai lá, dá os mandamentos, e Deus olha para Moisés e fala: Moisés, quem dera se eles obedecessem tudo o que está aí. Quem dera. Deus já estava dando aqueles mandamentos, igreja, e já argumentando, sabendo na Vassub e Comandécia, sabendo que já não ia haver ali uma fidelidade, já não ia haver ali um poder de obediência, e ele começa o versículo dizendo: quem dera eles tivessem sempre no coração esta disposição para temer-me. Quando a gente olha temer a Deus, significa respeito profundo em obedecer. E ele olha, o próprio Deus olha para Moisés: quem me dera. Sabe, pai sempre conhece filho, sim ou não, igreja? Sim. Eu conheço a minha filha. E a gente vai aprendendo a conhecer. E se nós sabemos que um pai, igreja, jamais vai fazer mal a um filho, porque às vezes a gente titubeia. Porque às vezes ainda assim a gente titubeia. Isso porque nós estamos falando de um pai celestial. Quando a gente pega no livro de 1 Samuel, capítulo de número 15, versículo 22, Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocausto e em sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros, né? A pastora falou na gordura de carneiros. A submissão e a obediência é melhor do que qualquer sacrifício. Estar atento àquilo que Deus vem nos falando, estar atento àquilo que Deus ministra ao seu coração, é melhor do que qualquer sacrifício, porque Jesus já fez o maior sacrifício. O Senhor, Ele já fez o maior sacrifício. Quando a gente vai lá no Novo Testamento, igreja, lá no Novo Testamento, aleluia, 2 João, versículo de número 1 até o 6, ele diz assim, ó: e este é o amor, que andemos em obediência aos seus mandamentos, como vocês já têm ouvido desde o princípio. O mandamento é este, que vocês andam em
amor. Então a gente vai achar, igreja, no decorrer da Bíblia, a melhor maneira da gente agradecer a Deus é quando a gente obedece aquilo que Ele tem falado nos últimos dias. Então, se você reconhece esse sacrifício, se você reconhece o amor que Jesus tem por mim e por você, nunca deixe de obedecer a Ele. Jesus está chamando nesses últimos dias. A gente vê, muitas das vezes, pessoas, né? A gente olha para algumas pessoas, que eu digo assim, no ministério, às vezes, tão triste, igreja, tão triste. Às vezes a gente tem acesso a algumas pessoas que estão à frente, à liderança, né, de outras igrejas, e as pessoas estão tão tristes, e quando a gente vai perguntar o porquê isso está acontecendo, o que aconteceu, você vê que a pressão do mundo, igreja, está entristecendo as pessoas. É muita pressão mesmo. A gente fica com falta de tempo. Às vezes a gente, né, às vezes a gente deixa de observar até a própria família por falta de tempo. Sim ou não, igreja? Sim. Levanta cedo, chega tarde, levanta cedo, chega tarde, sai de manhã e não dá tempo nem de perguntar assim para: oi, amor, como é que foi teu dia? Esse amor, igreja, que a gente tanto fala dessa ressurreição, igreja, ele precisa ter de nós a gratidão. Precisa. Agradece ao Senhor com obediência, preste atenção nos seus mandamentos. A gente vê as pessoas deixando os valores bíblicos. Quando eu digo para vocês que o mundo está invertido, irmãos, olha, esses dias me mostraram um vídeo da Daniele Mercury, dizendo, Mercury, eu não sei o nome dessa mulher, dizendo que Jesus era gay. Num show lotado. Eu falei, essa mulher deve estar manifestada. É certeira, ela deve estar manifestada. Alguém chegou a ver? Quem chegou a ver? Você chegou a ver, né? O pastor também viu? Eu falei, essa mulher está doida. Ela falou um palavrão, que Jesus que nada. Ele também era gay. Eu falei, Pai do céu. E às vezes a gente vê as pessoas querendo achar uma brecha na palavra de Deus para se justificar, igreja, para serem incluídas, serem inseridas. Eu fico, meu Deus, Deus não negocia certos valores com ninguém. Deus não negocia. A gente vê pessoas que cresceu com a gente, que conviveu com a gente, e que hoje já não se inclina mais ao Senhor, porque se esqueceu de tudo aquilo que Jesus fez. Sabe o que nós estamos fazendo hoje, igreja? Lembrando a morte e a ressurreição de Cristo, muitos já se esqueceram disso. E são pessoas que foram chamadas. São pessoas que muitas das vezes foram participantes do corpo de Cristo e que recebeu de Cristo até mesmo dons espirituais, cantam, louvam, mas que de alguma maneira deixaram de se inclinar aos pés do Senhor. Não aguentaram a opressão lá fora. Quando a gente olha para fora, igreja, eu acho um absurdo. Mas a geração nova aí, às vezes, se encanta com o que está aí fora. As musiquinhas parecem um chiclete, gruda na mente. E a gente precisa tomar cuidado, igreja. Quando eu falo para vocês que a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, eu entendo que o maligno governa sim esse mundo, igreja,
Mas eu também entendo que da mesma maneira que Jesus abriu o mar lá atrás, Ele pode abrir um mar aqui na frente para mim e para você. Para aquele que busca, para aquele que se inclina aos pés do Senhor, sempre haverá solução. Deus sempre vai trazer refrigério, Deus sempre vai trazer a cura. Eu creio muito nisso, igreja. Então, para aquele que se inclina, para aquele que busca, para aquele que anda pedindo, Deus sempre vai fazer algo novo na Vassuba e Comandécia, até que Ele venha, porque senão nem nós aguentaríamos. Nem nós ia aguentar o que está acontecendo aí fora. Livro de 1 João, capítulo de número 5, versículo 3. Porque nisto consiste o amor a Deus, em obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. É pesado, igreja, os mandamentos de Deus? Não. Esses dias um cristão, igreja, quis me convencer que ele podia matar um. Eu falei, irmão, está invertido. A gente falando, eu não sei se vocês chegaram a ver o vídeo de um motoboy que tentou roubar um cara ali na Salim, e acho que um policial, irmão, o policial descarregou 11 tiros no ladrão. Aí ele estava do meu lado, quando ele viu o vídeo, ele falou assim, é isso mesmo, e que não sei o que, eu fiquei para ele assim, é isso mesmo, eu também matava, é mais um para o inferno. Eu acho que eu estou no lugar errado. Eu falei, Jesus, é mesmo? Eu falei, peraí, varão. Aí, o mais engraçado, igreja, é que ele tentou provar na Bíblia que ele podia matar. Eu falei, tá, vamos lá. Você está dizendo que Deus deu autoridade para fazer isso, né? Eu quero que você mostre na Bíblia. Acha um versículo. Não, lá em Romanos 12, eu falei, Romanos 12? Não, acho que é no 13. Eu falei, tá, vamos abrir. Eu abri a Bíblia, igreja. Aí eu falei, lê aí o que está escrito aí. Aí ele leu. Eu falei, o que tem a ver com o que você está me dizendo? Aí ele, não, pô, você está querendo então me dizer que eu não posso? Eu falei, não, querido, vamos lá. Você já leu os 10 mandamentos? Ele falou, já. Eu falei, você lembra de um que tem lá? Eu falei, ele, qual? Tem um que está escrito assim, não matarás. Falei, quer que eu abra mais? Ele falou, não, tá bom. Falei, você pode então, na sua raiva, descarregar 12 tiros numa pessoa? Ele falou, não. Falei, Deus não dá essa autoridade a ninguém. E aí vem você, como cristão, dizer que Deus falou que pode matar? Falei, caramba. Então, quando a gente começa a observar a igreja, o que o povo tem dentro do coração, você vê a necessidade que estão precisando se voltar a Deus. Aí é que você começa a pensar, não, o povo está precisando voltar para Deus de novo. O povo está precisando se inclinar novamente, porque estão caçando desculpa para justificar os seus erros. E Deus não dá isso na sua palavra. Então, igreja, no dia de hoje é um dia comemorativo. Eu chamo esse dia de comemorativo. É um dia que eu preciso comemorar, sim. Jesus morreu por mim há 2000 anos atrás. E eu vou agradecer a Ele em todos os dias, através da obediência e do respeito à sua pessoa, a quem Ele é, aquilo que Ele me pede, aquilo que Ele me ordena, aquilo que Ele vem falando comigo no dia a dia. Eu vou me inclinar à sua vontade. E a única maneira, igreja, que a gente pode encontrar de agradecer a Deus por tamanho feito, que vocês inclinem o coração a esse sentimento. Fala, Jesus, como que eu posso te agradecer? Olha, eu estou tão feliz, o Senhor me salvou, como que eu posso te agradecer? Ele vai falar, olha filho, faça isso, faça aquilo.
Eu creio que Ele vai falar com você. Eu creio que Ele vai ministrar o seu coração, porque Jesus nos amou primeiro. Antes de você dizer que amava Jesus, Ele nos amou primeiro. Então que você incline o seu coração a essas coisas. Livro de 1 Pedro 1,14. Como filhos obedientes, não se deixe amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Controlar a igreja, os desejos de outrora, é algo que nos dias de hoje está se tornando difícil. Porque quando a gente começa a observar e a entender as coisas lá fora, a gente vê que a gente precisa cada vez mais, igreja, se aproximar para que esses desejos do tempo da ignorância não se aflorem novamente na nossa vida. Que a gente não venha a cair novamente nas coisas que o mundo está chamando, mas que eu e você venha se inclinar, igreja. Volte e se incline cada dia mais e mais aos pés e aos olhos do Senhor. Obedeçam em tudo. É a única, eu vou falar de novo, é a única maneira que nós temos para agradecer. Eu vou ler mais um versículo. Está lá no capítulo, Romanos capítulo 13, versículo de número 1 a 2. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por Ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se opondo contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. A maior autoridade da igreja cristã é Jesus de Nazaré. E eu queria te incentivar a cada dia mais e mais se inclinar à maior autoridade da igreja cristã. Quando a gente observa a igreja, eu fico triste. Quando eu vi aquele vídeo da Daniele, eu falei assim, engraçado, por que ela não fala isso dos muçulmanos? Você já ouviu, igreja, você já ouviu alguém fazer vídeo de muçulmano? O medo de um míssil cair na casa é tão grande, o medo de levar um tiro é tão grande, que ninguém tem coragem de mexer com eles. Porque na religião deles, uma pessoa que se destrói em pró deles, vai para o céu. Então, quando eles pegam alguém falando mal deles, ninguém tem coragem. Agora, de Jesus Cristo, é impressionante as baboseiras que tem na internet. Como as pessoas não temem a vinda de Jesus Cristo. Como elas não temem, igreja, o poderio e o senhorio de Jesus Cristo. E às vezes a gente encontra essa falta de temor dentro da igreja. Você pega umas igrejas grandes que tem aí, eu não vou citar nome. A gente vê uns negócios tão fora da palavra, igreja, tão fora. Eu fico assim, esses homens não têm medo de fazer isso. Não sente temor algum de persuadir, às vezes, o povo de tal maneira de levar ao erro. Aí você começa a perceber, olha aí, ó, os falsos mestres na frente da igreja. Igreja, eu sinto tanto temor, igreja, com aquilo que Deus me deu, e eu incentivo os jovens. Jovens, quando Deus te capacitou, te deu liberdade, te deu salvação, não troquem isso por nada lá fora. Meu pastor antigo costumava dizer que 5 minutos de prazer podia fazer com que a gente perdesse tudo aquilo que Deus nos deu. E hoje eu olho e falo, é verdade. Se eu me deixasse me levar pelos prazeres aí fora, eu ia trocar o que Deus me deu pelo que está lá fora.
como as pessoas perderam a noção, igreja, das coisas. E às vezes divulgam vídeos e falam coisas que não... posta. E eu fico, Jesus, será que eles têm noção do que está fazendo? Do que estão falando? Portanto, igreja, eu queria chamar vocês. A ideia dessa ministração, igreja, é para que isso não aconteça no nosso meio. É que a gente seja uma igreja sempre obediente e temente a Deus. Eu louvo a Deus porque os irmãos são sempre fiéis. A gente vê o rostinho de vocês há anos aqui. E glória a Deus por isso. E glória a Deus. É bom saber, mas que a gente não fique com esse conhecimento só para nós. Não fique com esse amor só para nós. Que você abra a sua boca e divulguem o amor de Jesus. Amém, igreja? Vamos divulgar que Jesus é bom. Os meninos que é mais antigos sabem de quem eu vou falar. A irmã Neide, a missionária Neide, hoje ela postou uma foto, a Neidoca, a gente chamava ela de Neidoca. Essa mulher, igreja, ela era uma ex-traficante, participante do PCC. Deus arrancou ela de toda... Igreja, é impressionante a obra que Deus fez na vida dela. Deus arrancou ela do meio do tráfico, do meio do PCC, tirou, limpou a ficha dela todinha. A mulher tinha uns 30 homicídios, limpou tudo. Hoje ela postou uma foto pregando lá na cidade ribeirinha, se eu não me engano, está no Maranhão, falando do amor de Cristo. É tão maravilhoso quando alguém reconhece a obra que Deus faz. Você reconhece aquilo que Deus fez na sua vida? Então obedeça. Obedeça em todo o tempo. Se Ele te chamar de noite, eis-me aqui, Senhor. Se Ele te chamar de dia, eis-me aqui, Senhor. Não desista da obra que Deus colocou na tua mão. Não troque isso por nada. Deus te deu um ministério e às vezes a gente quer jogar isso, quer... Não. O que Deus te deu está dado. Preserve. Lute. A pressão é grande. Mas Deus te deu porque Ele confiou em você para fazer tal coisa. Não deixe que nada que venha por fora tire isso de você. Eu não troco o meu ministério e aquilo que Deus me deu por nada. Por nada. Tudo aquilo que Deus me capacitou, eu não troco, não negocio com ninguém. E o dia que eu ministrar sobre casamento, eu vou falar para vocês. Deus me deu uma repreensão tão grande, igreja, que Ele falou assim, olha cabra, se tu não mudar, vai ter que descer do púlpito. Eu falei, então eu vou mudar. Se você não mudar, vai ter que sair da direção da igreja. Eu falei, ih, dá para trocar a igreja? Você trocaria? Às vezes a gente vê as pessoas trocando Jesus por um amor aí fora, por um jugo desigual. Larga tudo que Deus deu e vai embora. Não faça isso, igreja. Permaneça com aquilo que você tem. Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus? Ai, Jesus. Eterno e soberano amado Deus, estamos aqui reunidos em nome de Jesus Cristo, Pai. Primeiramente para agradecer, Senhor, a Tua morte, Senhor. Jesus, eu te agradeço de tal maneira, Papai do céu. O Senhor nos deu acesso, não precisamos mais de ninguém para falar contigo, porque o Senhor morreu e nos deu esse acesso. O Senhor rasgou o véu do templo e permitiu que a gente conseguisse falar contigo diretamente, Papai do céu. Portanto, a sua igreja, ela não pode perder, igreja, não pode perder esse sentimento, não pode deixar de agradecer por tamanho feito, Pai. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, abençoa as nossas vidas, Pai, e que nós
estejamos sempre, Pai, sempre com os nossos ouvidos atentos, nossos olhos abertos para aquilo que o Senhor tem falado, para aquilo que o Senhor tem mostrado, para que a gente de alguma maneira, Papai do céu, consiga agradecer ao Senhor, consiga agradecer a Ti por tamanho feito, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Pai. Que a igreja, Senhor, sempre venha se voltar a seus pés, Pai. Nós sabemos que o povo de Deus, muitas das vezes ele se inclina, Pai, para as coisas do mal, mas nós repreendemos isso em nome de Jesus, Pai, e pedimos que o Senhor coloque temor sobre as nossas vidas, que o Senhor coloque no nosso coração a obediência, Pai. Nos ensina em toda maneira a estar sempre inclinados para a Tua palavra, em obedecer, em ouvir, em praticar, Pai, como está escrito em Tiago, capítulo de número 3, que a gente não venha ser somente ouvintes da Tua palavra, mas que a gente consiga pôr em prática todas as coisas que aprendemos, Pai. Assim, Deus de maravilha, nós louvamos e agradecemos a Ti por tudo que o Senhor tem feito, para a glória do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, igreja. Você pode aplaudir a Jesus Cristo? Cadê acho que as crianças têm... Está descendo já? Quem que vem aqui? É a Bárbara ou é você? A Bárbara? Igreja, pode se assentar que eu acho não, as crianças vai... Som. Mas Jesus não é o coelho? Não! Então o que ele é? Cordeiro! Vamos louvar o Cordeiro de Deus? Sim! Cantarei louvores a Ti, ó grande Deus, pois tudo criaste, a terra, o céu e o mar. Bem-aventurados
Glória a Deus. Amém? Amém? Bendito é o Senhor. Rapidinho, papais e mamães, as crianças estão levando atividades para casa e as atividades têm que ser feitas em família. É uma forma de fazer vocês interagirem com as crianças. Então, a lição tem que ser feita em família e eles têm que trazer regra. Se não trouxer a lição domingo, vai assistir o culto com o papai e com a mamãe. Ok? Então, a partir de domingo que vem, se não trouxer a lição, esqueci. Não teve uma boa justificativa, vai assistir o culto com o papai e com a mamãe. Ok? É estreito, hein? Os pais aí que gostam de assistir culto com criança aqui embaixo é uma benção. Então, uma diquinha. Chegando em casa, faz a lição e guarda na Bíblia já. Semana que vem vai estar tudo em ordem. Não deve demorar tanto, né? Não deve demorar que nem uma aula online. É uma dica, tá bom? Amém? É a semana que vem que as crianças vão passear? Não. Não, na outra ainda, né? Daqui a 15 dias vai ter o passeio lá para o Museu da Bíblia. O Museu da Bíblia, eu já tive lá umas 3 vezes, irmãos. É uma bênção de Deus. Eles têm uma Bíblia lá que cabe dentro. Você precisa de uma lupa muito grande para conseguir ver. Ela cabe dentro do polegar, a Bíblia inteira. Uma bênção. Eles têm a Bíblia mais antiga, brasileira. Eles têm, quando eles comemoraram 100 milhões de Bíblias confeccionadas, eles criaram uma que é a primeira edição brasileira e a última edição brasileira. É a linguagem de hoje. Então, eu digo que é uma Bíblia flex, né? Ela tem as 2 traduções no mesmo livro. É bênção de Deus. Eles têm todos esses cheiros que a gente ouve dizer lá, aloés, bálsamo, canela. Tem um departamento lá que tem todos esses cheiros para as crianças vão poder, se for lá, você vai poder trabalhar. Eles têm a prensa, como eles faziam a primeira Bíblia brasileira, eles têm essa prensa. E aí tem um monte de jogos bíblicos, onde você vai encaixando os lugares para quebra-cabeça. É muito legal, irmãos, é muito legal mesmo. Então, né, incentive as crianças a irem. Não pense assim, não vai dar, não vai, uma outra vez vai. Não, é uma bênção de Deus. Eu entendo, irmãos, que tudo isso que o pastor Elton falou hoje, o mundo ele está trabalhando de uma forma muito sutil, muito sutil. Está colocando aqui no nosso meio, no meio da sociedade, a gente fica esperando o anticristo se levantar. Eu estou crendo que o anticristo é um sistema, ele não é uma pessoa. Ele até pode ter lá uma pessoa, mas ele é um sistema, onde nós vamos ter que nos enquadrar, porque se você não se enquadrar, você não vai fazer parte. E aí que você vai ter que decidir. Então, é um sistema onde nós temos que colocar no coração das crianças, dos adolescentes, a palavra de Deus. Se você não cobrar do teu filho adolescente, leitura bíblica, conhecimento, é o que a Bíblia diz em Deuteronômio 6, devemos inculcar, não somente na cabeça das crianças, mas na nossa também, no nosso coração, irmãos. Porque se a gente, as coisas estão acontecendo e nós não estamos nos apercebendo, quando a gente for prestar atenção, já estamos ilhados, né, cercados de toda a impiedade, já estamos mais ou menos assim, mas ainda a maior dificuldade para os ativistas é a igreja. Maior dificuldade para Satanás se mover nessa terra é a igreja. A igreja é o sal da terra, é a luz do mundo. Então, irmãos, eu quero que vocês, em nome de Jesus, né, façam força para as crianças estarem. Né, se for preciso, conversa com a Tailine, vocês vão junto. A gente está querendo alugar um ônibus de 40 pessoas. Nós não temos 40 crianças. Então, algumas mães vão ter que ir de qualquer jeito, porque não tem como, tem que tomar conta, né? Mas conversa com a Tailine para saber se você pode ir, se você vai reservar o seu lugar. Se você puder ajudar financeiramente, é uma bênção, porque vai ter que despender o lanche, vai ter que despender a viagem de ônibus, que é o mais caro. Já tem algum dinheiro, mas estamos arrecadando aí, né?
Mas se você puder ajudar, procura a Tailene, ela vai dar uma oferta na mão dela. Olha, isso aqui é para as crianças especificamente. Amém, queridos? Este trabalho de não nos esquecermos do sacrifício de Jesus, a gente fala tanto disso que parece que fica normal, né, no nosso meio, irmãos. Mas não é normal. Né? Vocês sabem que eu estou escrevendo a Bíblia e eu estou escrevendo Deuteronômio. Sabe quando a gente pega aquele livro que a gente não quer parar de ler? Eu estou assim escrevendo o livro de Levíticos, né? De como Deus fazia as coisas tudo certinho, como Deus exigia um padrão para a vida do crente. E eu tenho visto, irmãos, que a igreja tem deixado este padrão de santidade, tem deixado esse padrão de, não é comigo, então não estou preocupado. Quando você for acordar e se preocupar, de repente eu espero que não seja tarde. A gente tem visto muitos irmãos aí que nunca se preocuparam em vir para a igreja, em ter assim uma vida cristã fortalecida, hoje não conseguem vir para a igreja. Não porque são uns desviados, não, porque perderam a força. Perderam a força, estão atolados, não estão em pecados, não estão em nada, mas colocaram outra coisa no lugar de Jesus. Então eu quero pedir a vocês que vocês escutem essa palavra, meditem nesta palavra, leiam a palavra de Deus também, orem todos os dias, não percam este momento com Deus, é muito importante para a tua vida espiritual. Bendito é o Senhor. Amém, queridos? Vamos ficar de pé, vamos terminar. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. A irmã Bárbara está aí? Foi tomar lanche. Está aqui? Está lá em cima, né? Então tá bem. Se ela tivesse me falado, ela tinha ficado aqui embaixo. Bendito é o Senhor. Queremos te ouvir, irmão. Vamos orar. Amado Deus, eu te dou graças, Pai, pelo culto, pela bênção do Senhor, pela manifestação do Teu Espírito, porque eu sei que o Teu Espírito Santo falou conosco, tocou em pessoas, Pai. Deus, eu peço que o Senhor continue fazendo esta obra na nossa vida, no nosso coração. Eu quero abençoar, Senhor, os relacionamentos, marido e mulher, pais e filhos. Deus, manifesta o Teu poder sobre a igreja, Senhor amado, trazendo, Senhor, à existência, quem sabe coisas que, ó Deus, deixaram de existir, Senhor, mas a Tua palavra é poderosa para restaurar, para renovar, para transformar, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Pedimos que o Teu amor, a graça do nosso Senhor Jesus, a comunhão consoladora do Espírito Santo, Senhor, seja sobre as nossas vidas, hoje e para sempre. Amém. Dá a paz do Senhor para o teu irmão, abençoa a vida dele no nome de Jesus.